Bom dia para vocês. Hoje é sexta-feira, dia 20 de maio. Bom, para muita gente pode dizer até que enfim chegou a sexta-feira, né? E a gente vai encerrar a semana com um assunto atualíssimo. Nós vamos falar sobre o novo Código Florestal. Várias polêmicas, vamos saber se esse código vai ser votado ou não vai ser votado. Enfim, o produtor de casa, como eu sei que tem várias perguntas sobre esse assunto. Então fique à vontade para participar, seja por telefone fixo ou mensagem de texto. Participe do Zebu para o Mundo nesta sexta-feira. Nós vamos conversar com o André Rodini. Ele é consultor e está super informado sobre esse assunto. Inclusive, o André, que está sempre em contato com os produtores rurais, é também produtor rural. Então, não tem como não pensar nesse assunto nesse momento, né, André? Bom dia. Bom dia aos companheiros que estão aí do outro lado já se preparando para plantar, para colher esse ano. Nós vamos ter bastante novidade aí, principalmente na área de financiamento do Banco do Brasil, se vai liberar dinheiro, se não vai liberar dinheiro. É um assunto que está todo mundo querendo saber. A gente vai tentar esclarecer algumas coisas, né? E o tema atualíssimo, terça-feira, se Deus quiser, tem a votação do Código Florestal. Então vamos entender mais sobre esse assunto de hoje. Vocês de casa vão me ajudar a fazer o programa, tá certo? Envie as dúvidas que vocês têm sobre esse assunto. A gente vai para um rápido intervalo comercial e a gente volta para iniciar a entrevista. Até já. Inclusive, conversando aqui, o nosso comercial estava sem áudio, não é isso? A gente estava sem áudio. Bom, voltamos, então daqui a pouco a gente vê o intervalo comercial. Eu, inclusive, já estava fazendo as minhas perguntas particulares para o André Rodini. Nosso assunto é o novo Código Florestal. E você estava contando que o código atual foi feito numa época que não tem nada a ver com hoje, né? Outra situação, outra realidade, André. A lei do Código Florestal, ela é de 1965, né? Vamos entender o que acontecia naquela época, em 65, né? O Brasil nem tinha sido campeão ainda em 1970. Nós não tínhamos 70 milhões em ação para frente Brasil, aquela coisa não existia. A nossa população brasileira cresceu muito de lá para cá. Depois dos anos 70. Né? O boom, né? O milagre econômico que veio com o regime militar, tudo veio depois de 70. Então, o que a gente tem que pensar é o seguinte: o Código Florestal é uma lei. Ele é uma lei como tem o Código Penal, como tem o Código Civil, né? Cada lei, ela se propõe a regulamentar uma atividade. E na época do Castelo Branco, né, o presidente do regime militar, então, que foi instituído o Código Florestal. Como é que era o Brasil naquela época? Um Brasil, a fronteira nossa agrícola, ela parava aqui em Goiás. Não chegava a Mato Grosso, não chegava a Rondônia, né? Então, foi uma época que o Brasil teve um boom de crescimento econômico muito grande, inclusive puxado pelas fronteiras agrícolas, né, que foram se abrindo. O código é daquela época. Então, o código era favorável à abertura de novas áreas. Sim, o Brasil precisava abrir as áreas para tomar conta do seu território. Às vezes é importante a gente ver um pouquinho da história para a gente não cometer erros. Então, o Brasil precisava de fronteira, precisava tomar posse, precisava chegar até na fronteira da Bolívia, do Peru, da Colômbia, né? E precisava produzir alimentos, porque a população crescia demais. Foi nessa época que as grandes migrações gaúchas, paranaenses, paulistas, foram subindo para o Brasil afora, né? E foram abrindo áreas. E na época era tão importante essa questão de abrir novas áreas e tudo, que o governo brasileiro, a União, financiava o produtor rural para ele abrir área. O que é abrir área? É derrubar a floresta, extrair a madeira, plantar o capim numa primeira instância, soltar a boiada, já no segundo ano começar com a agricultura. Ou seja, ganhava para desmatar, né? Ganhava para produzir. Vamos falar assim, não é para desmatar. O brasileiro... Abrir área, desmatar, mas tirava a madeira, mas colocava a produção em cima, para produzir. Exatamente. Então, foi aí que o Brasil começou a abrir o cerrado brasileiro.
que foi uma maravilha quando isso aconteceu. Tanto que foi descoberto na época que, quando falava que o Cerrado era uma terra muito ácida e não sei o quê, que não era para produzir, entrou em Embrapa, calcareando essas terras, fazendo que o Cerrado hoje se tornasse o que é um celeiro de produção de alimentos, tanto para o Brasil como para exportar. Então, nós temos hoje que cuidar da legislação simplesmente no sentido de atualizar, porque hoje mudou. Hoje você não precisa da mesma área que você precisava antigamente para produzir, porque você tem técnicas de produção nova, né? Então, a gente tem que hoje fazer uma adaptação do Código Florestal, tanto para atender o produtor rural, como para atender as necessidades ambientais, né?